projeto de extensão, certo? Esse projeto ele é um projeto intitulado de Série Diálogos, e a proposta dele, inicial, antes do Covid-19, é que nós pudéssemos trazer para a universidade pessoas para dialogar conosco, da mesma forma que nós também pudéssemos organizar esses eventos e esses diálogos fora da universidade, em escolas, por exemplo, em centros comunitários, para que assim, nós, através de palestras, de rodas de diálogo, de oficinas, nós pudéssemos realmente democratizar o conhecimento de múltiplas maneiras. Não esperávamos o Covid, como ninguém esperou, né? Fomos literalmente atropelados pela pandemia, e esse projeto migrou para as redes sociais e migrou para essas salas virtuais. O nosso encontro de hoje, ele é extremamente precioso, no sentido de que é uma necessidade que a universidade, que a sociedade como um todo entrem para discutir. A nossa temática é Entre o Silêncio e a Resiliência, múltiplas manifestações de violência contra a mulher. Eu não preciso apresentar hoje as nossas participantes, porque só o nome delas já traz toda uma expertise e já remonta na mente dos nossos espectadores quem são essas pessoas. Mas, mesmo assim, eu vou apresentar Gleide Ângelo, que possui graduação em Direito e Administração de Empresas, e ela tem especialização em Políticas Públicas de Segurança. Além disso, ela é delegada de Polícia Civil de Pernambuco e a deputada estadual mais votada da última eleição. E não apenas a mais votada, mas também uma das mais atuantes, porque eu sigo nas redes sociais e percebo o intenso trabalho e o árduo trabalho que ela faz. E nós temos também hoje a ilustre presença de Fabiana Leite, que é mestre em Direito pela Faculdade de Damas, na linha de pesquisa Historicidade dos Direitos Fundamentais, graduada em Direito pela Católica, professora e presidente da Comissão da Mulher Advogada, da UAB Pernambuco. E como você já sabe, o nosso tema é Entre o Silêncio e a Resiliência, múltiplas manifestações de violência contra a mulher. Então, eu gostaria de passar a palavra para quem se habilitaria a falar primeiro? Alguém gostaria de iniciar ou como vocês preferem fazer? O microfone, tanto de Fabiana quanto de Gleide, estão desligados. Gleide ligou o microfone. Então, por mim, Gleide, você... Fabi. Tá, então vou começar e a nossa amiga Gleide complementa. Na verdade, não complementa, ela dá uma aula. Mas, enfim, boa noite a todas, boa noite a todos que nos assistem. Quero inicialmente saudar a mesa, nessa mesa virtual, né? Saudar aqui a amiga querida, a deputada Gleide Ângelo, dizer que é uma honra dividir essa mesa com você, Gleide, que tem expertise na área de violência contra a mulher. Quero saudar a professora Rebeca Lins, coordenadora do Núcleo de Extensão e Cultura da FECAP, e desde já agradeço o convite feito pela Rebeca para estarmos juntas nessa noite e podermos falar de um assunto tão importante e necessário, que é as múltiplas manifestações de violência contra a mulher. Uma temática ainda muito necessária, né, a ser discutida, sobretudo em tempos de pandemia. Eu quero deixar um registro, antes de começar a palestra virtual, e parabenizar o diretor da FECAP, da UPE, meu amigo professor José Durval, a quem eu nutro um grande carinho, um grande respeito, e fomos colegas, né, estudamos juntos no mesmo colégio quando crianças. Um abraço, professor Durval. Bom, inicialmente, o evento de hoje, a professora Rebeca nos deixou bem à vontade, disse que não ia ser perguntas e respostas, então eu quero fazer um apunhado aqui de informações necessárias, que eu acho pertinentes, né, para essa abordagem, para essa temática, que na verdade são as múltiplas violências contra a mulher. Então, para esse momento de palestra virtual, eu vou começar a falar sobre as razões, sobre as causas
e quais são as múltiplas, as variadas formas de violência contra a mulher. Mas antes disso, eu, enquanto presidente da Comissão da Mulher da UAB Pernambuco, eu faço parte da Câmara Técnica de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, juntamente com a deputada Gleide, da Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco. E a gente tem dados, esses dados são públicos, obviamente, que demonstram que agora, em tempos de isolamento obrigatório, em tempos de pandemia por conta da Covid-19, houve, de fato, uma redução, né, aqui em Pernambuco, dos registros, né, dos BOs nas delegacias. Eu posso inicialmente dar esses dados, mas, por outro lado, houve aumento, né, das CVLIs de mulheres, né, e de feminicídios, tá? Então, eu quero já deixar registrado que o fato de ter diminuído o número de registros nas delegacias não quer dizer que houve diminuição de crimes, né, contra a mulher em tempos de pandemia. Estudos indicam, né, que a violência contra a mulher cresceu durante a quarentena em quase todos os países, né, que foi imposto o isolamento. Fabiana, seu microfone desligou, não sei o porquê. Me desculpe. E agora? Eu parei na França e parei aonde? Eu estava falando dos países que houve aumento. Sim. Chegaram a ouvir? Sim, chegamos. Então, há um estudo, né, em que indicam que os países que tiveram que enfrentar o isolamento obrigatório cresceram aí os números de violência contra a mulher. Então, foi assim na China, na França, no Reino Unido, na Argentina, no Chile, no México, na Colômbia, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Canadá e na Itália. E aqui no Brasil, né, vários estados certamente tiveram esse aumento, apesar da queda no número de ocorrências registradas. Por isso, é importante que as autoridades, né, que nós que fazemos a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, fiquem atentas, alertas, né, porque temos sim que levar em consideração esse possível aumento da violência doméstica e familiar contra a mulher e outros grupos vulneráveis, como crianças, adolescentes, idosos, né, porque, sem sombra de dúvida, houve esse aumento, né? Segundo dados do Ministério da Mulher e da Família, né, houve esse aumento no número de ligações para o canal Ligue 180, tá? Aqui em Pernambuco, só para deixar registrado, nós tivemos um aumento, eu vou fazer comparações do ano passado e desse ano, tá? De CVLIs são crimes violentos letais intencionais, tá? CVLIs de mulheres de 1 a 17 de maio de 2019 foram 7. De 1 a 17 de maio de 2020 foram 12. Houve um aumento aí de 71%. Acumulados do ano significa o ano de janeiro até maio, né? De 1 de janeiro a 17 de maio de 2019, 72. De 1 de janeiro a 17 de maio de 2020, 86. Houve um aumento de 19%, tá? E de BOs, né? BO abril, né? Vou falar de abril esses dados. De 1 a 30 de abril de 2019, o ano passado, foram 3.466 BOs registrados. Nesse mesmo período, de 1 a 30 de abril de 2020, 2.584. Então, houve uma redução de 25%, né, de registro de queixas nas delegacias. Segundo a SDS, aqui do Estado, né, os municípios que tiveram aí maior queda nos registros de BO, eu tenho que estar lendo esses dados, que eu não decoro os números, né, esses dados essa queda nos registros de BO
por violência doméstica e familiar contra a mulher no período referente à pandemia, né, da Covid-19, foram justamente aqueles onde houve maior intensidade na adoção de medidas restritivas, né, visando aí garantir o distanciamento, né, do agressor em relação à vítima mulher, tá? Então, foram exemplos, a região metropolitana do Recife, Caruaru e Petrolina. Esses são os dados da SDS. E aí, por favor, Rebeca, eu vou controle meu tempo, tá? Porque eu perdi aqui meu relógio. Fique à vontade, é isso. Então, eu preciso, iniciei a minha fala com os dados e me perguntam, isso também pergunta muito a Gleide nas nossas palestras, quais seriam os motivos que acarretam aí a subnotificação nos casos de violência doméstica, né? Claro que o fato de você estar isolada, né, com receio de contrair aí a Covid, né, estar 24 horas com o agressor ao seu lado. Isso é um fato impeditivo de você se deslocar para a delegacia e prestar uma queixa, né? Mas é importante registrar que, a partir de ontem, aí eu vou ter que procurar aqui a portaria do chefe da Polícia Civil, né, determinou a possibilidade de prestar queixas, né, pela internet, virtualmente, né, que a gente chama de BO virtual, inicialmente para crimes contra a honra, tá? Mas lembrando que, na violência doméstica, antes de chegar às agressões físicas e até mesmo ao feminicídio, essa mulher já sofreu essas agressões, que são os crimes contra a honra, né? A calúnia, a difamação e a injúria. Então, esses crimes já podem ser feitos BOs pela internet, tá? Há um estudo, eles querem dar um tempo para estudar a dinâmica, para em julho inserir novos crimes, né, para registros virtuais. Então, um dos motivos que a mulher não sai de casa para ir à delegacia, certamente é esse contexto, né? O contexto de isolamento obrigatório, e não tem como ela pedir licença e dizer ali, eu vou prestar uma queixa, né, contra você na delegacia. Então, essa impossibilidade é um fator, obviamente, que impede essas mulheres, né, a ir às delegacias. Mas ficou sem microfone. Desligou, foi. Mas eu estou batendo sem querer, aí desliga. Mas é preciso também dizer que antes mesmo da pandemia, tá? Muitas mulheres, elas não prestavam queixas, tá? A gente tem esse estudo, esse levantamento, inclusive quem quiser ter acesso. De novo. Ai, meu Deus. Penso eu que estou falando para muitos estudantes de direito, né? E eu gosto muito de indicar fontes. As fontes. No Data Senado, tem uma pesquisa que traz o motivo, né, da mulher não denunciar. Né, o que leva a mulher a não denunciar os seus agressores. Veja, essas respostas que eu vou dar não é só no momento normal, né, sem pandemia. Né? Então, eu penso que na pandemia isso acentuou. Então, primeiro, muitas delas têm descrédito, né? Elas não acreditam no sistema. Elas têm medo de que na hora da denúncia elas sejam desacreditadas, né? Mesmo nós temos aqui em Pernambuco 11 delegacias especializadas no atendimento à mulher, certo? Elas podem denunciar em qualquer delegacia comum, como se dirigir a qualquer dessas 11 especializadas. Porque há, sem sombra de dúvida, e depois Gleide Ângelo está aí para confirmar, como delegado de polícia, que há uma reprodução do comportamento machista, sem sombra de dúvida, no sistema que acaba aí por afastar a vítima. Basta você denunciar um agressor por assédio, né?
que você vai poder ser violentada outra vez quando chega no sistema, né, estatal, e vão questionar sua vestimenta, vão questionar sua conduta, vão questionar que horas você estava na rua. Então, é uma nova violência que a mulher sofre. Outro fator que a mulher deixa de denunciar, segundo esse levantamento do Data Senado, é o perfil público do autor. As pessoas acreditam que um agressor, ele tem aspeados, cara de criminoso, que se tem um estereótipo de criminoso, que esse agressor tem antecedentes. Não é assim. O agressor trabalha, o agressor tem família, tem boa reputação, paga impostos, tem amigos e até amigos influentes, né? Então, ela tem receio, né, que, mais uma vez, por conta desse perfil do autor, ela seja desacreditada. Também tem a questão do vínculo. Muitas mulheres não denunciam, né, porque há um contexto por trás dessa violência. São mulheres que têm e são ligadas a esses agressores, né, e têm vínculos não só emocionais, né, mas também como vínculos financeiros. Então, muitas vezes é difícil para essa mulher, né, sair dessa relação se ela não estiver empoderada de si, né, e tiver certeza que o sistema estatal, esse aparelho estatal está a seu favor, né? Então, a sociedade não ajuda, né? A sociedade rotula, né, traz essa retórica falsa de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? E ela continua nessa relação, nesse ciclo de violência, né? Que a gente fala do ciclo de violência, que tem 3 fases, e depois, se eu tiver tempo de falar, eu explico as 3 fases do ciclo de violência, que é um estudo feito pela uma pesquisadora norte-americana, que ela elaborou esse estudo com base em 1.500 casos de violência contra a mulher. Depois, segundo o Data Senado, 30% de mulheres têm vergonha de se expor, né? Exatamente por essa estrutura do machismo, do patriarcado, o machismo estruturante, o machismo estrutural, o machismo institucional. Então, elas têm vergonha de dar a cara e dizer: eu fui agredida pelo meu marido, pelo meu companheiro. Então, segundo o Data Senado, 30% tem vergonha de exposição, né? A outra parcela, né, porque elas não denunciam, é óbvio que é a educação machista, que ela foi enquadrada, como todas e todos nós fomos enquadrados nessa educação machista, né? E muitas delas aprenderam de que o casamento é a solução dos problemas, que tem que aceitar calada, que o marido é assim e não vai achar melhor, que a melhor coisa é continuar. Não, tem esse machismo, né, que é cultural e que faz parte da sociedade brasileira, ajuda, né, a vítima a permanecer nessas relações, nessa relação violenta, né? Tem uma pesquisa, aí eu vou abrir um parênteses, do Núcleo de Gênero, do MP de São Paulo, né, divulgado em 2018. Veja esses dados. 124 vítimas de feminicídio, das 124 vítimas de feminicídio, apenas 5 haviam registrado BO, ou seja, 4% delas. Então, não é por conta da pandemia que elas deixaram de registrar. Há um estudo, né, de 124 casos em São Paulo, entre março de 2016 a março de 2017, apenas 5 prestaram queixa. Então, temos que fortalecer a confiança dessa mulher. Temos que fortalecer a mulher em si e mostrar e fortalecer também as redes de enfrentamento. Fortalecer o poder público. E isso é um dos principais desafios que nós enfrentamos diuturnamente. Para além dessas informações que eu trouxe,
74% não denunciam porque tem medo do agressor, 36% porque depende financeiramente desse agressor, 34% porque se preocupa com a criação dos seus filhos menores, né? 30% acredita que não existe punição, né? 19% não conhece seus direitos. 30%, já falei da vergonha da agressão, da exposição, e 22% acreditam que será a última vez. Veja, a gente precisa, né, estamos aqui, eu, Gleide, né, no meio da noite, na verdade, no início da noite, né, paramos nossas atividades domésticas, né, para falarmos sobre a importância dessa temática. Porque se sairmos daqui, né, e atingirmos uma mulher que seja uma, já estamos fazendo nosso papel. A gente precisa fortalecer essa mulher, mostrar a ela que o sistema funciona, né? Mostrar a essa mulher que a falta de denúncia, que o silêncio só fortalece o agressor, que o silêncio só fortalece o machismo, né? E mais, vamos falar de números. Eu gosto muito de falar de números. 80% dos agressores são conhecidos das vítimas, ou ex-companheiro, companheiro, marido, ex-marido, vizinho ou parente. Então, eu penso que era para ser mais fácil denunciar, porque você conhece o seu agressor, né? Difícil seria, assim, eu digo, era para ser mais fácil. Não é que seja fácil, não é. Talvez a ideia era pensar que fosse mais difícil denunciar um agressor estranho na rua, no caso de um estupro. Essa pesquisa do Datafolha em 2019, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, já esse é outra pesquisa, diz que apenas 42% de mulheres que sofreram alguma agressão, 52% de mulheres que sofreram alguma agressão, aquele que eu dei agora há pouco foi de feminicídio, tá? Do Núcleo de Gênero do MP de São Paulo. Esse aqui é o Datafolha de 2019, encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que fala sobre agressões em geral. Diz que 52% das mulheres que já sofreu alguma agressão não denunciou, né? E como eu falei, a maioria dos algozes, dos agressores, são conhecidos das vítimas, né? 71% são maridos, ex-maridos, companheiros, ex-companheiros, e 9% são vizinhos ou outros membros da família. Então, o total 80%. Então, a gente precisa mostrar que essa violência ainda é silenciosa. Essa violência, a violência contra a mulher, ela enfraquece essa mulher. Muitas não denunciam, não porque desejam continuar nessa vida infeliz, nessa relação abusiva, nessa relação violenta. Muitas são incapazes de ir embora porque elas não se enxergam, elas não conseguem se ver. Elas têm aquela imagem distorcida de si própria. Essa mulher enfraquecida, né, que se sente feia, que se sente incapaz de continuar a sua vida. Essa violência é uma violência discriminatória, de que a violência contra a mulher é uma violência discriminatória, que atenta aos direitos fundamentais, e que é preciso a gente acordar essa mulher. Por isso é tão importante falarmos sobre. E aí, uma das formas de salvar essa mulher é empoderar e conhecimento, né? Propagar o nosso conhecimento para ela entender
Porque nem sempre as agressões são agressões físicas. Quando se trata da agressão física, ela consegue compreender, porque ela sabe o que é agressão física. Né? A violência física é a de mais fácil identificação. Né? Como a temática é sobre as múltiplas violências perpetradas contra a mulher, a gente precisa falar de uma violência que dói na alma. E eu digo que muitas mulheres sofrem essa violência, que é a violência psicológica. Né? Essa violência psicológica, ela maltrata a autoestima, né? Ela maltrata a alma daquela mulher. E se compreendermos, né, se nós mulheres identificarmos, né, já no ciclo de violência, essa perpetrada pelo seu marido, que lhe insulta, lhe xinga, lhe humilha, quem sabe ela não consiga criar mecanismos de romper essa relação. Né? Então, dentro da temática da palestra de hoje, eu acho importante trazer o que a Lei Maria da Penha, em seu artigo 7º, ela dispõe sobre as 5 formas de violência contra a mulher. E, no campo jurídico, preciso falar que a promulgação da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 2006, de fato, é o principal marco no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres no Brasil. Inclusive, considerada pela ONU a 3ª melhor lei do mundo de enfrentamento à violência contra a mulher. A gente só perde para a Espanha e para o Chile. A primeira melhor lei é a da Espanha e a 2ª melhor lei é do Chile. Então, a violência física, que está lá no artigo 7º, como eu falei, aquela que ofende a integridade ou a saúde corporal, é a mais fácil de ser identificada, né? Mas a violência física é essa conduta que causa dano emocional, diminui a autoestima da mulher, visa aí degradar, controlar as ações da mulher, seja nos seus comportamentos, nas suas crenças, nas suas decisões. Mediante ameaça, mediante humilhação, mediante constrangimento, mediante isolamento, ou seja, é uma violência que poucas mulheres conseguem perceber. E, para chegar ao feminicídio, há um estudo que, no mínimo, essa mulher sofreu pelo menos 7 vezes. No mínimo. Há conhecidas minhas que ficam naquela fase que é o ciclo 1 da violência, que é a da tensão, do aumento de tensão, passam anos nesse ciclo na primeira fase do ciclo de violência. Que aí vai para a fase 2, que é da agressão, e aí a agressão é física, é psicológica, e também passa anos. Porque acha que isso é o modo de ser da criatura, do agressor. Vamos desconstruir essa fala. Vamos desconstruir essa retórica. De que o homem agride porque está atacado. De que o homem humilha porque está nervoso. De que o homem humilha, constrange e bate na mulher porque está isolado em tempos de pandemia dentro de casa. Isso é uma falácia. Isso é uma retórica que temos que desconstruir. Se agora ele está agredindo sua mulher, é porque ele é um homem violento. Ponto. A violência não se justifica. Não temos que estar dando aqui desculpas para o homem agressor. Depois nós falamos sobre isso. Aí eu estava na violência psicológica, e aí a violência também é sexual. O estupro marital existe. A violência sexual é qualquer conduta que constrange a mulher a presenciar
ou a manter, ou a participar de uma relação sexual não desejada. Seja mediante intimidação, seja mediante ameaça, seja mediante coação, seja mediante o uso da força. Muitas mulheres também não identificam porque foi criada a atender todos os desejos, mesmo que ela não queira, porque é assim mesmo, ela nasceu para ser subserviente e atender todos os desejos sexuais de um homem. Isso não existe também. Nós precisamos, e somos livres, precisamos ter e ser donas dos nossos próprios corpos, da nossa própria sexualidade. O meu corpo não é do meu marido. O corpo é meu. Fomos educadas, desde nova, a dizer que o casamento, o ideal é que seja para sempre, né? Que é a nossa salvação, que façamos tudo o que eles desejam e que ele é nossa metade. Sempre ouvimos isso. Ninguém é metade de ninguém. Eu sou inteira. Ele é inteiro. Porque quando você constrói essa fala de que ele é minha metade, é porque eu sou incompleta. E se ele é minha metade e ele me completa, então ele é dono do meu próprio corpo. Pelo menos a metade do meu corpo. E isso não é verdade. Então, a violência sexual é uma violência difícil também de ser identificada. A violência patrimonial, a quarta violência prevista no artigo 7º da Lei Maria da Penha, né, é também difícil de ser identificada por conta dessa construção machista e patriarcal, né, de que o homem, né, detém aí o poder, a mulher, a ela só caberia aí a obediência, né, e quando eu falo em machismo e patriarcado, é essa ideia de coisa, de objeto, né, que o homem vê em relação à sua mulher, não como sujeito de direitos. Então, a violência patrimonial é essa conduta que configura aí retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos, né, dos seus instrumentos de trabalho, dos seus documentos pessoais. Então, você quer ir trabalhar, ele retém tua CTPS. Você quer ir fazer uma entrevista, ele retém tua identidade. Ele pega teu celular e joga do 5º andar. Pega teu notebook e destrói. Isso é violência patrimonial. Precisamos alardear e dizer, mulher, não só tem a violência física. E, por fim, a violência moral, né? A quinta forma de violência prevista no artigo 7º da Lei Maria da Penha, que é essa conduta que configura aí calúnia, difamação ou injúria, aqueles crimes contra a honra previstos no Código Penal, e esses, que a partir de ontem cabe aí a queixa virtual, BO virtual. Então, quando ele acusa a mulher de traição, quando ele acusa mulher de estar maltratando os seus filhos com a vantagem de tê-la na mão, isso é calúnia, isso é um crime, é uma violência moral. Então, é preciso, caros assistentes aqui da nossa live não, do nosso encontro virtual, é preciso dizer que essas formas de agressões, elas são complexas, né? Como eu falei, não ocorrem isoladamente, né? Não ocorrem isoladamente uma das outras, e tem graves consequências às mulheres, podendo chegar aí às vias de fato e ocorrer o feminicídio. Por isso que é tão importante esse discurso, essas palestras, estarmos falando sempre sobre esse assunto, porque nós somos o 5º país que mais mata mulheres. Nós temos aqui, deixa eu pegar só esses dados, nós estamos no ranking perverso, né, no cenário mundial. Eu estou com todos esses dados, acabou que o papel acho que voou aqui. Nós somos o 5º país que mais mata mulheres. Nós só perdemos para a Guatemala, agora eu esqueci, achei, para El Salvador, para a Rússia e Colômbia.
e não obstante termos aí a terceira melhor lei do mundo, segundo a ONU. Então, é sempre preciso falar para tentar mudar esse cenário, né? E eu digo que não é à toa, né? Não é por nada que se mata tantas mulheres. Eu não falei sobre esse recorte histórico, eu acho que a Gleide vai falar sobre o machismo, o nosso machismo do dia a dia, esse sistema patriarcal, né? Mas, se eu tiver ainda tempo, viu, professora Rebeca? É como eu te falei, eu estou meio perdida de tempo. Se eu tiver tempo, me fale, senão eu depois volto a Você já tocar. falou um pouquinho do tempo planejado, né? Mas depois, se você quiser retornar, depois da fala de Gleide, fica a seu Pronto. critério Então, também. eu Pode prefiro para te complementar, porque Ótimo. eu sempre digo que a gente precisa falar sempre, porque conhecimento é poder, liberta, mas é preciso falar também, né, da educação para os nossos filhos, nossos adolescentes, para mudar essa realidade, e falar também de políticas públicas efetivas, tá? Eu falo Exato. isso em outro momento. Obrigada. Muito obrigada, Fabiana. Vou passar agora a palavra para a Gleide e agradeço muito pela sua exposição. Foi realmente muito boa. Muito obrigada mesmo. Depois eu vou ler aqui alguns comentários do chat, porque muitas pessoas fizeram considerações bastante pertinentes. Então, Gleide, muito obrigada novamente pela presença. A palavra é toda sua. Boa noite, Rebeca Liz. Muito obrigada pelo convite. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Boa noite, Fabiana, minha amiga Fabiana Leite, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB. Estamos nessa luta forte. E boa noite a todos os participantes dessa sala, desse chat. Eu primeiro parabenizo o tema desse debate. Entre o silêncio e a resiliência, múltiplas manifestações da violência contra a mulher. Eu vou fazer hoje aqui o que eu faço nas minhas rodas de diálogo. Eu vou contar a história da violência para que vocês que estão assistindo entendam por que as mulheres que sofrem violência não conseguem deixar os agressores. Infelizmente, a sociedade ainda não compreende. E quando a gente não compreende, a gente julga, a gente não ajuda. E é por isso que tem tanta mulher apanhando e morrendo e tanta gente sem fazer nada. Tanta mulher pedindo socorro e muitos vizinhos sem fazer nada. Mas por que eles não fazem nada? Porque eles não compreendem aquela mulher não sair daquela relação. E é isso que eu vou falar hoje. E como é que eu comecei a compreender isso? Porque eu também não entendia. Da mesma forma que vocês que estão aqui, eu também não conseguia compreender. Porque eu sou do tipo de pessoa que se você me der um grito, você dê muito bem dado, porque você só dá um. O segundo você não dá. Mas não é por eu ser assim que eu tenho a obrigação de exigir que todo mundo seja assim. Mas a sociedade é assim. Ela quer que as pessoas sejam exatamente como elas são. Você vê uma pessoa, uma mulher apanhando, e você pensa assim, se fosse eu não aguentaria isso. Sim, minha amiga, ela não é você. Já fica mais fácil pensar assim. E aí eu fui trabalhar na minha primeira delegacia da mulher em Caruaru, dando plantão no final de semana. E foi ali que eu comecei a quase enlouquecer de ver situações que, para mim, não era normal e natural. Você vê mulheres chegando, eu pegava no plantão sexta-noite e largava segunda de manhã, sexta, sábado, domingo e segunda, direto. E chegava uma mulher atrás da outra, uma mulher atrás da outra, apanhada, lesionada, sem dente, braço quebrado, preso pela PM, e ela olhava para mim e dizia, delegada, pelo amor de Deus, não prenda ele. Ele é uma pessoa boa. Ele só faz isso quando bebe. Sempre ela protegendo, justificando a agressão. E eu olhava e eu começava a não entender o que era aquilo, porque não era um caso, gente. Eram vários casos. E os plantões foram acontecendo e eu, sem entender, aí quando a gente não entende, o que é que a gente deve fazer? A gente deve estudar. E aí foi o que eu fui fazer. Eu fui estudar para compreender que processo doentio é esse que faz com que uma mulher leve 10 murros na cara, leve uma facada e diga, eu amo ele demais. A culpa é minha. Você tem que entender que isso não é um processo normal e natural.
que tem algum processo por trás doentio. E eu fui estudar e comecei a ler diversos livros de violência psicológica. Hoje, eu entendo com muita clareza, é por isso que eu estou nesse enfrentamento tão atuante, porque eu entendo hoje. E é isso que eu vou explicar para vocês, que quando vocês entendem, aí vocês vão mudar a partir de hoje o comportamento de vocês com relação a essas mulheres. E essas rodas de diálogos que eu faço em todo o estado de Pernambuco, eu já fiz 70 em 1 ano e 5 meses de mandato, e vou fazer todos os municípios. Isso é um compromisso meu. É reunindo as mulheres para explicar isso que eu vou explicar para vocês. Vejam bem de onde é que vem o começo. Mulher não apanha porque gosta, né? Fica mais fácil entender. Qual é o nosso grande problema das mulheres que sofrem violência continuarem apanhando calada, morrendo caladas? O que é que a nossa sociedade dita para a gente? Regras. Regra como você tem que se vestir, como você tem que usar teu cabelo, regra que se você tem um emprego, regras todos os dias. E quais regras para homens e para mulheres que a cultura machista nos impõe todos os dias? Quando a gente nasce, o que é que a gente aprende dentro das nossas casas? A gente aprende, você tem um irmãozinho, homem e mulher, eu tenho 3 irmãos homens. O que é que a sociedade, que a família, pai e mãe ensina? Ela diz o que é ser homem para o teu irmão e para os homens que estão nos assistindo. E o que é que a sociedade dita? Olha, meu filho, para ser homem, você tem que ser isso. Ditam características que a sociedade exige que você tenha para ser homem. Olha, meu filho, você tem que ser forte. Você, se chegar apanhado em casa, apanha 2 vezes, que filho meu não apanha na rua. Homem tem que ser forte. Homem tem que dominar a mulher. Não seja besta para sua mulher. Quem manda na casa é você. Você tem que ser protetor. Por quê? Porque você é o provedor. Você tem que ganhar mais, senão sua mulher vai querer mandar em você. Você não pode ser sensibilidade, porque chorar é coisa de mulher, não é coisa de homem. E aí os meninos vão crescendo, aprendendo o que é ser homem. Porque a sociedade dita nessa caixa o que é característica para ser homem. Se você tiver diferente disso, tu não é homem. Tu é mulher, tu é gay, mas tu não é homem. E aí eles aprendem o que é ser homem. E homem é isso. Aí vem as mulheres. O que é que essa mesma sociedade dita nessa caixa das mulheres? O que é ser mulher? Aí lá vem a gente. Mulher, oh minha filha, mulher é sinônimo de fragilidade, de doçura, de fraqueza. Você tem que arrumar um marido para proteger e cuidar de você. Se ela disser, mamãe, eu quero ser policial, ela vai dizer, você é louca, minha filha, isso é perigoso, isso é coisa de homem. Porque a sociedade dita o que é profissão de homem e o que é profissão de mulher. E nós, mulheres, somos ensinadas a sempre irmos para profissões de mulher. E prestem atenção, as profissões de homens sempre são de poder e decisão, e as de mulheres não. Mas aí nós somos mulheres criadas dessa forma. Sinônimo de fraqueza, fragilidade, sensibilidade, medo, proteção, precisando de um protetor. Só que quando você cria tua menina dessa forma, e teu menino dessa forma, eles vão crescer. E eles vão se casar. Aí chega na casa, casou os dois. O que é que esse homem vai exercer o papel? O papel que ele aprendeu. Eu sou o homem, eu sou o macho, eu sou dominador, eu mando na casa, eu sou o macho da casa. E qual o papel dessa mulher que ela aprendeu dentro de casa? Eu sou dominada, eu sou fraca, quem manda é ele vai me proteger. E quando essa mulher se bate e encontra um agressor? Aí é onde está a violência. Simplesmente, essas mulheres, nós mulheres, somos 52% da sociedade e ainda somos criadas como sexo inferior. Porque o que é o machismo? É a dominação do sexo masculino sobre o sexo feminino. E o que é dominação? É poder. Quem quer perder poder? Muita gente não quer. Então, é o poder de dominação. Então, essas mulheres hoje que estão sofrendo violência, nossas amigas, tem familiares de vocês, pode ter até alguma mulher aqui que está sofrendo violência, ou algum homem que tem uma irmã, que tem uma filha. Essas mulheres que sofrem violência são mulheres que foram criadas de uma forma para serem fracas. Se essas mulheres foram criadas para serem fracas, como é que a sociedade vai existir dela uma postura de fortaleza, de sair de uma relação abusiva? Se ela é fraca, se ela se sente fragilizada. E outra coisa, que é mais grave, quando se cria uma mulher dessa forma, quando você chega para a tua filha, você romantiza algo que não existe. Olha, minha
pessoas normais, do mundo real. Mas muitas mulheres, elas são criadas no mundo da fantasia e elas romantizam dentro da cabeça dela que ela vai encontrar o homem perfeito, ideal, sem nenhum defeito, que vai preencher tudo aquilo que ela precisa e ser feliz para sempre. Aí essa moça, quando encontra um agressor, é o que acontece que a gente vê hoje, simplesmente elas não sabem o que fazer. Porque elas pensam assim, eu acredito que eu vou ser feliz com ele. Elas têm certeza que ele vai mudar. Quantas mulheres na delegacia eu conversei, espancadas, e eu dizia, por que você está com ele? E elas diziam, porque ele vai mudar. Porque ele vai mudar. Elas acreditavam piamente que se ela fosse uma pessoa melhor, ele mudaria. Ela se culpabiliza por ele ser agressor. Veja que coisa doentia. Ela apanha e ela diz na delegacia, delegada, ele dá em mim, porque eu fiz o que ele não gosta. Ele dá em mim. Ela justifica todos os dias a agressão. Ele dá em mim porque ele bebeu. Ele dá em mim somente quando ele briga com o chefe. Ele só deu em mim porque estava... A agressão não se justifica. Mas a mulher que sofre violência, ela precisa se manter naquela relação. Ela tem que justificar para ela estar naquela relação. E como é que ela justifica para ela? Não, a culpa é minha. Se eu for uma pessoa melhor. E essas mulheres passam 5, 10, 15, 20 anos, até um dia, ser vítima de feminicídio, acreditando que ele vai mudar. Aí a gente vem. E como é que a gente pode fazer para resolver esse problema estrutural, cultural? Gente, isso não é um problema fácil. Quantas amigas vocês têm? Eu tenho. Gente, eu tenho amigas policiais que portam uma pistola a .40 e sofrem violência. Que você diz, como pode? Pode. Por que pode? Porque é uma dependência emocional. Quando você cria a tua filhinha, dizendo a ela, minha filha, você vai crescer, vai arrumar alguém para cuidar de você, tu está dizendo à tua filhinha que ela é incapaz de se cuidar sozinha. Tu está dizendo à tua menina que ela é uma pessoa que é uma metadezinha, precisa de uma metade para cuidar dela. Você tem que criar sua filha para que ela aprenda a cuidar dela sozinha, para que ela seja uma pessoa independente, financeiramente, emocionalmente, para que ela seja livre. E se ela encontrar alguém que a respeite e queira seguir com ela, que seja feliz. Mas você não pode criar ela para depender emocionalmente. É isso que acontece. Quando você conversa com uma mulher que sofre violência, que muita sociedade não entende, aquela vizinha que apanha e pede socorro, que a sociedade diz, isso é uma safada, apanha todo dia, gosta de apanhar, porque a sociedade não compreende o processo de violência psicológica, que muitas dessas mulheres, elas se sentem culpadas. O agressor faz com que ela se sinta culpada por estar sofrendo agressão. Ele faz com que ela se desconstrua de uma forma tão grande que a autoestima dela vai lá para o chão. Ele faz com que ela se sinta burra, feia, incapaz, tudo que não presta na vida, e ele ainda diz, tu é tão ruim e eu ainda te aguento. Então, para essa mulher, aquele príncipe que ela sonhou um dia é esse agressor. E ela é a princesinha que apanha porque ela faz as coisas que ele não gosta. Se ela se culpa, como é que ela vai deixar ele? Ela vai passar a vida todinha, o que acontece hoje, tentando ser uma pessoa melhor para ele. E nesse processo, meus amigos, muitas morrem, não chegam ao fim do processo de libertação. E o que é que a sociedade, o que nós podemos fazer? Sociedade, governo, todo mundo. Eu penso em duas alternativas. Eu cheguei à conclusão, nos meus 15 anos de polícia, que as mulheres sofrem violência por dois motivos. Uma é por um grupo, é por a dependência emocional, isso que eu falei. Ela acredita que depende daquele agressor para viver. Mas ela acredita tanto que vocês podem ver quantas amigas nossas que são deixadas pelos maridos caem em cima de uma cama com depressão e dizem, minha vida acabou, eu não quero mais viver, eu quero morrer. Quando a mulher diz isso, o que é que ela está dizendo? A minha vida pertence a ele. Ele foi embora e levou a minha vida. Ela colocou a vida na mão dele. As mulheres vítimas de violência, elas não têm mais vida. Elas não têm objetivo. A vida delas é fazer a vida, os projetos dele. Tudo aquilo que ela planejou. Se ela fez uma faculdade com vocês, amiga de vocês mesmo, que cheia de plano, vou fazer concurso, vou fazer isso, vou trabalhar. Se ela se bate com o agressor, todos esses planejamentos dela vai por água abaixo. Por quê? Porque o agressor vai sabotar todo o crescimento dela. Ele vai afastar ela dos amigos,
ele vai afastar ela da família, ele vai afastar do convívio social, ele vai isolar essa mulher. E essa mulher isolada, gente, fica fragilizada. E os amigos, que deveriam ser a rede de proteção dessas mulheres, não enxergam. Enxerga errado, aí julga. Aí diz assim, mas rapaz, fulaninha tá com aquele cabo que não serve para nada. Ela não quer ficar com ele, problema dela. Aí os amigos também se afastam dela. Vê que coisa errada. É esse momento que os amigos têm que chegar para resgatar e proteger essa mulher. Porque essa mulher está sofrendo violência. Mas se a sociedade não consegue compreender esse processo que eu estou falando, jamais vai entender que aquela mulher está ali precisando de ajuda. Vai acreditar que ela está ali porque ela gosta de sofrer. A gente precisa entender que a violência psicológica é uma doença. É uma doença psicológica que desconstrói tudo dentro da mulher. Desconstrói os sonhos, objetivos, metas. Ela simplesmente se olha no espelho e ela não se reconhece. Ela se olha e não se enxerga. Ela se olha e diz, quem é essa? Ela não sabe, porque essa agora é ele. É como se ele botasse um chip aqui dentro da cabeça dela. Todos os sonhos que eram dela, agora são os sonhos dele. Ela vai fazer os sonhos dele. Ela não existe mais. Aí, por isso que quando ele vai embora, ele leva ela. Quantas mulheres que a gente vê perdem pai, perdem mãe? Eu perdi minha mãe com 13 anos de idade. A gente sofre, mas a gente vive. E por que danado a mulher deixada e a vida acabou? E muitas entram em depressão e muitas se matam, se suicidam. Por quê? Porque a vida dela não é mais dela, ela jogou a vida dela na mão dele. Ela vai comer o que ele disser que ela come, ela vai vestir o que ele disser que ela veste, ela vai pintar o cabelo, se ele deixar, ela vai cortar um dedo, se ele permitir. A vida não é mais dela, ela não pertence mais a ela pertence a ele. E a gente precisa cuidar e tratar disso. E como é que a gente vai fazer? Tem esse grupo de mulheres que sofrem isso, que é a violência psicológica, é gravíssima, porque mulheres que têm dinheiro, um exemplo para quem é da minha idade, Luísa Brunet, aquela modelo Luísa Brunet, muito minha amiga hoje, Brunet me disse que sofreu violência há 26 anos, modelo internacional, bonita, rica, não tem classe social, gente. A gente sabe que a violência é muito maior em mulheres negras, mulheres pobres da periferia, claro que a gente sabe, mas a violência psicológica não tem dinheiro no bolso, não tem nada. Ela é o emocional. Então, tem esse grupo que precisa tratar com políticas públicas como psicólogos, assistentes sociais, advogados, centros de referência. Centro de referência, todos os municípios têm. Nós temos 184 municípios, todos eles têm pelo menos um organismo de mulher. E a outra grupo são as mulheres que sofrem por dependência financeira. Querem deixar, chega na delegacia e diz, delegada, eu vou comer o quê com meus filhos? Eu vou para debaixo da ponte com meus filhos, eu preciso de aguentar ele, porque eu não tenho como sustentar meu filho. Então, precisa saber o quê? Políticas públicas, emprego, geração de emprego e renda. O empreendedorismo, o emprego formal, é o projeto que a gente fez agora na Alep. Um projeto Tua Vez, junto com o Instituto Maria da Penha, com a Secretaria do Trabalho do Estado, Secretaria da Mulher. Para quê? Para dar emprego e renda para essas mulheres. Então, tem esses dois grupos de mulheres que hoje estão caladas, não porque gostam de apanhar, mas porque elas não têm mais voz. E a voz delas somos nós. Estado, sociedade, nós precisamos denunciar por elas. Eu fico meio indignada que, em pleno século XXI, eu tive que fazer um projeto de lei, vejam, gente, que absurdo, para obrigar os condomínios a denunciar violência contra a mulher, criança, adolescente e idoso. Precisa ter uma lei para obrigar o condomínio a fazer algo que é óbvio fazer. Isso é questão de humanidade, isso é questão de cidadania, isso é questão de tanta coisa junta que o cidadão e a cidadã deveria fazer, mas não. A gente tem que fazer uma lei dizendo que vai multar se não denunciar. Por quê? Essas pessoas precisam de voz. E a voz somos nós. Eu, vocês. Então, eu vou concluir dizendo o seguinte para vocês. Essas mulheres que estão hoje caladas, muitas amigas de vocês, lembra aquelas amigas de vocês que foram se afastando? Procure saber onde elas estão. Elas podem estar precisando de vocês. Então, se não tiver a sociedade, porque a polícia, eu no DHPP, fazendo local de crime durante 10 anos da minha vida, quando a informação chegava para a gente, era local de crime, a mulher estava morta, era feminicídio. E eu chegava e perguntava, já teve alguma denúncia? Não. Eu perguntava ao vizinho, você ouviu? Ela pediu socorro? Claro que pediu. E alguém apanha calado, gente? E alguém leva cacete calado? Não. Só grita. Óbvio. E eu dizia ao vizinho,
Ela gritou, gritou. E você fez o quê? Nada. Por quê? Porque era normal, eles brigavam todo dia. Gente, preste atenção no era normal. A sociedade normaliza e naturaliza a violência. Sempre ele diz é normal. Não é normal uma mulher apanhar todo dia. Nem um dia, que dirá todo dia. Mas a sociedade acha normal porque não compreende o processo que essa mulher está. Aí, ao invés de ajudar, julga. Ao invés de estender a mão, aponta o dedo. É isso que está acontecendo hoje. A gente precisa ter essa consciência de que a mulher é vítima. E ainda digo mais, para vocês verem o tamanho do absurdo que é a nossa sociedade com as mulheres. Eu chegava no meu caso de feminicídio, a mulher estava morta com 10 tiros na cara, 10. E a violência contra a mulher, feminicídio, é crime de ódio. Ele não dá um tiro, ele dá 10 tiros, ele corta a parte, os seios, ele quer destruir aquela mulher. Você já sabe quando é feminicídio, quando você vê o local de crime. Quando você vê a vítima, você já sabe que aquilo foi feminicídio. Porque o ódio da pessoa está na execução do crime. O modus operandi do crime é justamente o ódio. Ela despeja todo aquele ódio e ele quer destruir o rosto, tudo. E em muitos desses locais, que eu chegava, a mulher morta, ele tinha fugido, e a gente começava a investigar ali mesmo. E eu perguntava ao vizinho, eu dizia, você já viu ele brigar? Ou então, eu no local, eu escutava assim, de longe, o vizinho dizendo, rapaz, ela deve ter feito alguma coisa para ele fazer isso. Gente, vejam que absurdo. Ele, sabe o que ele está dizendo com isso? Ele está culpabilizando a vítima e justificando o assassino. Quando a mulher é estuprada, o que a sociedade diz? Ela estava onde? Uma hora dessa. Qual a roupa que ela estava? A sociedade não quer nem saber que o cara é estuprador, que cometeu esse crime, não. Primeiro, ele procura uma culpa na mulher. Vou procurar uma culpa na mulher. Por quê? Porque a mulher deve ter sido culpada. A mulher deve ter provocado. Enquanto a gente tiver com esse comportamento na sociedade, culpabilizando as vítimas, gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. Vítima é vítima, culpado é culpado. A mulher que sofre violência, ela é vítima. Não adianta querer culpabilizar ela, porque quanto mais você faz isso, mais a gente vai perpetuar o machismo. E sabe quem serão as próximas vítimas? Os filhos de vocês que estão nos assistindo, os filhos, os netos, os familiares de vocês, ou vocês mesmos, homens e mulheres. Essa luta não é uma luta de mulher. Essa luta é da sociedade, porque eu duvido que algum homem que está aqui nessa sala nos assistindo hoje, eu duvido que ele quer ver sua irmã apanhando, que ele quer ver sua filhinha de 15 anos chegar com um murro na cara. Homem nenhum quer. Ele não quer com a família dele, mas ele tem que não querer com a de todos. Então, a luta não é das mulheres, a luta é da sociedade. É uma luta contra uma violência covarde, que insiste em se perpetuar, mas a gente insiste em não deixar ela se perpetuar. Por isso que a gente está aqui hoje. A gente está compreendendo esse processo do silêncio dessas mulheres, que eu amei esse tema, porque é muito fácil. Se fosse fácil, eu ia para a imprensa e dizia, mulheres denunciem, mulheres denunciem. Sim, meu amigo, se ela não denuncia, é porque ela não está conseguindo. É muito fácil dizer do denúncio. Eu preciso da condição dessa mulher denunciar. E qual é a condição? É política pública para essa mulher, é condição de proteção. O que é que a gente tem hoje para dar para essa mulher quando ela sai de uma delegacia? Existe casas-abrigos para ela ir, existe Patrulha Maria da Penha, que faz visita para as mulheres que têm protetiva, existe um número específico para a mulher no CIO, de 190 mulheres. Tem que existir muito mais políticas públicas, municipais e estaduais, para que essa mulher se fortaleça, e principalmente o psicossocial. Porque não adianta você chegar, dizer tudo isso para a mulher, olha, você tem isso, 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 mas se ela está emocionalmente fragilizada, ela não vai querer deixar o agressor, ela vai querer mudar o agressor. E ela precisa de um tratamento para ela entender que quem tem que mudar é ela. E ela só vai entender que quem tem que mudar é ela quando ela fizer esse tratamento psicossocial. Aí ela vai compreender todo esse processo de desconstrução que ela está vivendo nessa relação abusiva. Então, sociedade, amigos e amigas, avisem, sejam multiplicadores da informação, não vamos apontar nem julgar, vamos compreender que a mulher que está ali, ela quer a sua mão para sair dali, ela não quer continuar, ela não sabe como sair, ela quer ser feliz, mas ela não sabe onde está a felicidade, porque ensinaram para ela que a felicidade é aquele protetor que vai cuidar dela. Mas, vou terminar, mas eu posso dizer isso, eu preciso dizer isso para terminar. A culpa dessa criação não é das mulheres. As mulheres que criam suas filhas desse jeito, elas não têm culpa, elas também são vítimas.
Porque elas foram criadas assim. Elas foram criadas pelas mães, pelas avós, tataravó, e foi-se embora. Então, elas estão reproduzindo aquilo que elas aprenderam. Então, cabe a nós, vocês, dessa nova geração, compreender que isso que continua insistindo em ensinar, isso a gente sabe que está errado, isso é uma forma de perpetuar o machismo. A gente sabe que não tem característica de homem nem de mulher. O homem pode ser forte, a mulher pode ser forte. O homem pode chorar, a mulher pode chorar. O homem pode ter sensibilidade e a mulher também. As características são dos seres humanos. Todas as profissões são dos seres humanos. Todos os espaços são dos seres humanos. Vamos parar de acreditar que tem espaço limitado para homem e para mulher. Não tem. Isso é balela para nos excluir de espaços que também são nossos. Então, a gente só vai mudar isso quando começarmos a criar essa nova geração, educação, de uma forma correta. Igualdade, menino e menina dentro de casa. E quando as escolas também ensinarem, que existe um projeto, não sei se vocês conhecem, que é Maria da Penha vai às escolas, que é justamente ensinar nas escolas essa igualdade, que é a Lei Maria da Penha para os estudantes. Porque se eles não são ensinados em casa, eles têm que ser ensinados em algum canto. E esse espaço será a escola. Então, dessa forma, lá para frente, a gente vai ter essa geração que a gente tanto busca e almeja, que é uma geração de igualdade. A mulher não quer tomar espaço do homem, a mulher não quer ser maior que o homem, nem menor que o homem. Não. A nossa luta é para viver num lugar de justiça social e igualdade. E sabe que tem espaço para todos. Então, o que eu deixo para vocês é isso. Reflitam sobre isso, sobre a forma que vocês foram criados também, dessa forma que eu disse, que eu também fui, mas eu não acreditei. Quando você começa a ter consciência, você começa a questionar. E aqui é um espaço de questionamento, de você questionar. Será que isso está certo? Pronto. Aí quando você chega à conclusão, não, isso não está certo, aí você vai lutar, como eu luto, como Fabiana luta, como muitas mulheres hoje lutam para salvar a vida de mulheres. Porque, meu amigo, cá entre nós, é muito covarde. Tu vê a tua vizinha apanhando e tu simplesmente vem com aquele discurso que briga de marido e mulher não se mete a colher. O que eu digo para vocês é que isso é omissão. Quem faz isso concorda com aquilo que está acontecendo, porque pensa igual. Eu não estou mandando você invadir a casa de ninguém, mas eu estou mandando botar o dedo no telefone e ligar 190. É esse o seu papel, chamar a polícia que tem a obrigação de agir. O que não pode é você simplesmente fazer de conta que não está acontecendo nada. Então, eu agradeço a vocês o espaço, sempre me coloco à disposição. Eu já fiz na LEP 31 projetos de lei, eu acho que uns 25 foi para enfrentar a violência, com políticas públicas, porque isso é uma pandemia, gente. Vocês não têm noção. Qualquer segunda-feira, vocês não tiveram o que fazer, dê um pulinho na Delegacia da Mulher de Santa Amaro, vou fazer uma visita lá, segunda de manhã, aí vocês vão ter consciência da realidade do que é a violência. Uma coisa é tu ler no jornal, outra coisa é tu ver. Aí você vai ver que o problema é muito pior e mais grave do que você pensa. Então, gente, vamos juntos. Essa luta é de todos nós, sociedade. A gente precisa ter uma sociedade equilibrada. E não existe equilíbrio dentro de uma família que tem violência. Porque esses filhos são vítimas da violência. E essas crianças vão reproduzir a mesma coisa e a bola vai crescer e nada vai mudar. E quando a mulher é assassinada, você está criando órfãos da violência. Quando a mulher é morta, morre ela, morre todo mundo. Acabou-se a família. Acabou-se os filhos, acabou a mãe, acabou tudo. E a gente não pode permitir que isso aconteça para acreditar que isso existe. Eu digo a vocês, a violência existe, a violência é real. Mas a gente tem como enfrentar e a gente vai enfrentar, cada um no seu papel. Obrigada. Doutora Gleide, muita vontade de aplaudir, tanto a senhora quanto a Fabiana. E como nós ainda estamos nos habituando a como lidar com esse ambiente virtual, eu acho que muita gente não sabe se faz o aplauso, se não faz, mas realmente eu estou incrivelmente impactada com ambas as falas. E enquanto a senhora falava, chegou um momento em que eu quase chorei, porque eu lembrei que há um certo tempo atrás eu fiz estudos dentro da Delegacia da Mulher. E foi muito interessante uma vivência que eu tive. Uma coisa é você estudar a violência, outra, completamente diferente, é ver e sentir a violência. Um dia, eu estava descendo aquelas escadas ali do arquivo, porque eu pedia para analisar apenas
o inquérito, quando eu estava descendo as escadas, eu me deparo com a mulher entrando. E a situação, para mim, eu nunca consegui esquecer. Eu sonhei várias vezes com essa situação, mesmo lidando com violência e trabalhando contra a violência. Simplesmente a mulher entra, completamente ensanguentada, a roupa completamente rasgada, sem sutiã, os seios desnudos, e aí todos foram acolher essa mulher, e naquele momento eu cheguei e vi o seguinte, e todos fizeram a pergunta, o que é que você está... O que foi que aconteceu? Eu estou impactada ainda só de lembrar. Aí ela disse assim, é porque meu marido acabou de receber a medida protetiva. Então, quando ele recebeu, ele veio no meu trabalho e me deu essa surra. Então, nós não estamos seguras e cada vez mais nós temos que ter consciência do nosso papel social em lutar contra a violência doméstica. E quando eu digo violência doméstica, eu não digo apenas aquela que está dentro do lar, mas eu digo também, eu coloco a violência de uma forma mais global, violência contra a mulher, assédio sexual, estupro e todo tipo de violência, porque nós mulheres estamos expostas por uma questão cultural e precisamos, sobretudo, ter a consciência disso, como a senhora muito bem falou, dessa historicidade machista que nos compõe enquanto sociedade e como isso afeta as nossas relações interpessoais. Nós tivemos aqui algumas participações extremamente importantes. Eu gostaria de registrar aqui, e até mesmo algumas perguntas. Borges Oliveira fez várias perguntas, várias colocações, muito bem colocadas, né? Muito bem. Mas eu gostaria de começar com a pergunta de Maria Elisa Camelo, que é uma ex-aluna minha. Como está funcionando o processo de verificação das agressões após denúncia online, visto que a maioria está em isolamento com o próprio agressor, principalmente por não saberem por quanto tempo essa pandemia ainda vai durar, impossibilitando algumas tomadas de decisões? Veja bem, é limitado o número das ocorrências que podem fazer online. A agressão, violência física não pode, e nem sexual. Por quê? Porque exige o exame traumatológico, ou no IML ou no hospital. Então, a prova do crime, da lesão, é o traumatológico. Então, não pode ser online, porque a vítima precisa, sim, ir na delegacia e de lá fazer o exame. O que hoje está online, que começou, é exatamente os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, e agora em junho vão abrir todos, exceto esses que eu falei, sexual e o traumatológico. Mas o que é que acontece, gente? Acontece um fenômeno que vocês também precisam entender. Muitas mulheres, elas não querem que o agressor responda criminalmente, ela só quer a protetiva, e a lei dá esse direito a ela. A mulher pode ir na delegacia. Muitas não querem que ele seja preso, é o pai dos filhos dela, vive do dinheiro dele, ela quer só que viva em paz, que o cara deixe ela em paz, é um direito dela. E a lei, muito sabiamente, entendeu que ela pode pedir a protetiva e não ter ação penal. Basta ela não representar, exceto se for ações incondicionadas, tá? Tipo a lesão corporal. A lesão tem que querer não, é incondicionada e tem que fazer mesmo. Mas os outros crimes, ameaça, injúria, ela pode querer sua protetiva. Então, nesse tempo de pandemia, vamos supor que ela está com um agressor em casa e ela está se sentindo ameaçada. Veja bem, o que ela pode fazer se o crime está acontecendo, é 190, gente. O 190 é polícia militar. Porque existe o telefone de denúncia. O que é denúncia? Eu vou na delegacia, ele está me ameaçando, injúria, eu quero denunciar. Mas se está acontecendo o crime flagrante, ela está apanhando, por isso que eu digo aos vizinhos, 190, porque ele vai preso na hora, e o crime é inafiançar. E tem a protetiva. E o descumprimento da protetiva é inafiançável. Então, essas mulheres, muitas que estão registrando, elas registram, mas ela vai receber a informação da delegacia por e-mail, explicando os procedimentos, que ela vai ter 6 meses para representar, porque são crimes contra a honra esses. Então, os crimes que exigem a representação dela, ela vai ter 6 meses para ir. Mas, se for urgente, ela não vai fazer pela internet algo para esperar, não. O nome já diz, urgente é urgente. Urgente é pedir 190, é tentar sair de casa, gente. Se está risco de vida, saia de casa, pegue seus filhos, proteja, corra, peça ajuda a um vizinho, peça qualquer coisa, mas não fique perto do agressor se você nota que você pode morrer. Então, existem vários canais de denúncia. Existe a denúncia que o vizinho denuncia, existe aquela que está acontecendo, que é o flagrante, que é para o 90.
Então, existe o telefone 180, que eu estou sabendo que a minha vizinha está sofrendo violência. Eu denuncio, 180. Eu denuncio minha amiga que chega na faculdade toda, eu sei que ela está sofrendo. Aí eu denuncio. E o que vai acontecer? Ela vai ser chamada na delegacia. Mesmo que ela, aí você diz, muita gente pergunta, tá bom, Gleide, mas elas vão negar. E eu sei que nega. Porque eu estava como gestora do Departamento de Polícia da Mulher e cuidando do 180. O que acontece? Quando alguém denuncia por 180, esse número é de Brasília. Eles mandam para a gente as denúncias, para a delegacia, para o Ministério Público, eles mandam para vários órgãos. Quando chegava para mim no Departamento da Mulher, a gente tinha que intimar a mulher. Aí chamava lá na delegacia. Muitas não tinham como ir, a gente mandava a viatura e buscar. Isso já é um sinal bom. Por quê? Porque o agressor está vendo que a polícia já está sabendo do caso. Mesmo que chegue lá, essa mulher diz, não, é mentira, meu vizinho é fofoqueiro. Ele inventou isso. Isso, pelo menos, para ela, já tem um BO na delegacia. O agressor já está sabendo que tem os vizinhos e a polícia olhando para ele. É uma proteção a mais para essa mulher. Porque a gente sabe que inicialmente ela tem medo, mas esse primeiro passo é importante, pisar na delegacia. Mas muitas têm a dificuldade do primeiro passo. Então, gente, as denúncias online, inicialmente, são para os crimes contra a honra, a mulher registra e ela vai receber as informações que vai comparecer, tem 6 meses para comparecer e representar. O que a gente está vendo agora é como implanta a protetiva online. Isso, sim, para mim, é o mais importante agora. Porque a mulher já pedia a protetiva de casa, isso é maravilhoso. Eu acho que o que ela precisa mesmo é da medida protetiva online, e é isso que a gente está agora com a Polícia Civil, estudando, trabalhando, para a gente já conseguir implantar isso, que são as protetivas online. Mas vai ter, tem que ter. E Glauco também pergunta aqui qual é o parâmetro que a polícia utiliza para estabelecer essa medida protetiva. Houve algum tipo de modificação ou ela permanece a mesma? Não, não é a polícia que estabelece, veja bem. Como é a protetiva? A vítima chega na delegacia e ela é informada dos direitos dela, inclusive da protetiva. Ela, a vítima, requer as protetivas, é um questionário e ela preenche. E ali ela vai dizer o que ela quer. E o que é que tem ali? Distanciamento do agressor, que ele não visite os filhos, pensão. Ela pode pedir ali o que quiser, o que ela achar necessário para ela. Mas a maioria pede o afastamento do agressor do lar. Que isso é o mais urgente, é justamente o que ela quer. Porque, geralmente, o juiz não dá a questão de pensão na protetiva. Ele deixa isso para a vara de família. Quando a mulher pede isso na delegacia, vamos supor, pediu hoje, a polícia tem até 48 horas, no máximo, para encaminhar isso para o judiciário. E o judiciário tem até 48 horas para analisar essa protetiva. Geralmente, eles botam 200 metros, mas não só da casa dela. Ele pergunta lá aonde é que a mulher frequenta. Então, ele não vai poder se aproximar nem da casa dela, nem da casa da mãe dela, nem do trabalho dela, dos locais que ela frequenta, é área de exclusão, ele não pode ir. Aí, vamos supor que ele descumpra a protetiva. Aí, gente, é o único crime que tem na Lei Maria da Penha. Descumprimento protetivo é prisão em flagrante, crime inafiançável. Aí, muitos juízes, para não prender, bota a tornozeleira eletrônica nele. Você pode ver muito agressor com tornozeleira. Mas existe as visitas da Patrulha Maria da Penha para essas mulheres que têm protetiva. Para quê? Para que ele saiba que a polícia está indo lá, para ver se está tudo bem, se ele está cumprindo. Mas essa rede tem que ser informada a mulher. Porque se ela não conhece a rede, ela vai acreditar no que ele diz. O que é que ele diz? Se for na delegacia, quando voltar, eu lhe mato. Se me denunciar, eu lhe mato. A mulher escuta isso o dia todo. Claro que ela vai ter medo. A partir do momento que vocês estão me ouvindo, que vocês sabem dos procedimentos e que você chega para uma amiga, porque, acredite, sabe, Rebeca, mas tem amigas, que para mim isso não é amiga, pelo menos para mim não é amiga, que quando a amiga diz, eu quero ir na delegacia, aí ela diz, fazer o quê, rapaz? Não adianta nada, vai resolver nada. Isso é amiga? Minha filha, você está dizendo para aquela mulher, sabe o que eu disse? Minha filha, para tu não tem solução não, fica com ele até morrer. Isso não é amiga, gente. A amiga é aquela que diz, pega pelo braço e diz, eu vou com você, e vá-se embora com sua amiga. O que não pode é você desencorajar ela. Porque se você... Agora, por que também desencoraja? Porque não sabe da informação. Acha que vai sair com um pedaço de papel de protetiva para a morte. Eu vou sair com isso aqui para quê? Para ele me matar? Não. Se você está sofrendo risco, você nem volta para casa. Você vai para um casa-abrigo. Até sair a protetiva e ele ser tirado de casa. E quando ele for tirado de casa, a gente te pega de volta e leva você para casa. Mas essas informações são importantíssimas que as mulheres saibam, porque se você não conhece seu direito, você jamais vai buscar seu direito.
Eu sempre digo, gente, informação é poder. Precisamos ter informação e, muito melhor, passar a informação para frente. Não adianta ficar só para a gente. Aí é egoísmo. A gente tem que ter informação para ajudar quem precisa da informação. Então, é dessa forma que acontece na delegacia. Bom, Fabiana, você gostaria de participar desse momento? Tem mais alguma consideração? Pronto, aqui apareceu o rostinho dela. Vamos. Então, eu vou aproveitar o gancho, exatamente o que Cleide fala. Tudo que ela fala, eu concordo e assino embaixo. Vamos deixar de proferir esse discurso, né, de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, de que o homem bate a mulher porque está estressado, está preocupado, está nervoso, porque está na quarentena. O que existe aí é esse sistema machista, né, que coloca ele nesse sistema de poder e a mulher de sujeito fraco, sem direitos, sem desejos e vontades próprias, tá? Então, não vamos acatar, não vamos aceitar essa retórica de que o marido agride a esposa porque quer desestressar, quer desopilar, tá? Esse discurso é um discurso que apenas fortalece o agressor, tá? Não existe desculpa para agressão. Isso é um discurso torpe para justificar o injustificável, né? Os agressores sempre tentarão arrumar culpados, né? Eles vão sempre projetar a culpa de seus atos nas vítimas ou nas situações que estejam vivendo. Como, por exemplo, a pandemia, diz que a culpa agora é da pandemia, né? A violência contra a mulher é uma pandemia, né? E precisa ser extirpada, né? Então, não é o isolamento obrigatório que faz um homem agressor, né? E não é culpa da mulher. Não precisamos ter essa vergonha e carregar essa vergonha. E nunca carregar essa culpa, porque a culpa é sempre do agressor. Então, violência não se justifica, é minha palavra. Eu queria fazer um recorte histórico, que o meu estudo é a historicidade, mas foi muito bem colocado por Gleide, né? A gente precisa falar sobre a violência que não se justifica, abuso não se justifica, né? Estupro, assédio sexual, importunação sexual não se justificam. O que existem aí, né, são homens violentos, né, porque existem saídas para tudo que não seja violência, né? Então, existem saídas não violentas para tudo nessa vida, né? Com violência não se constrói nada. Então, quem ama não maltrata, né? Quem ama não machuca, quem ama não mata, quem ama cuida. Então, não se citam culpadas, nunca a culpa é da vítima, como bem Gleide Ângelo colocou, a mulher é vítima, e vítima tem que ser olhada pela sociedade como tal, né, e não olhar para ela e culpabilizando, é o que a gente sempre vê por aí, né. Precisamos desconstruir tudo isso, né, não silencie, denuncie, inclusive, eu ia falar sobre a lei, que ela já falou, de condomínios residenciais, né, o síndico fica obrigado, né, sabendo, tomando conhecimento de mulher, criança, idoso sendo violentado, de acionar a polícia. Isso é uma forma de impulsionar o outro, né, a olhar para as vítimas, né, e ajudá-las, porque a omissão, o silêncio que é conivente, também mata, né? Então, precisamos barrar esse silêncio, denunciar, gritar, falar com amigas, com vizinhos, não se omitam porque a omissão também mata. Não sei se eu tenho mais tempo, mas Pode ficar à vontade. Esse é um momento para a gente fazer esse brainstorming aqui, para trazer até mesmo algumas colocações, coisas que foram lembradas depois. Então, eu vou falar sempre dessa questão do silêncio. A gente precisa romper com essa invisibilidade, né, dessas ações violentas, dessas ações perpetradas aí pelos agressores contra as mulheres, né, que muitas vezes começam, a maioria das vezes, começa dentro de casa, tá? As estatísticas mostram isso, né? Então, não podemos naturalizar esses tipos de comportamento de violência, né, parando com esse discurso falso de que a mulher fez algo por merecer uma violência.
como se houvesse alguma justificativa para uma pessoa ser violentada. Não tem justificativa. Então, é necessário falarmos, né, para mudarmos paradigmas, né, para mudarmos essas construções, desconstruirmos essa nossa educação que nos foi posta, né, pelos nossos tetravós, trisavós, bisavós, avós, por conta do sistema machista, que eu faço sempre um recorte da minha fala, professora Rebeca, do descobrimento do Brasil para cá. Se você olhar do descobrimento do Brasil para cá, que fomos colonizados pelos portugueses, que vieram as leis portuguesas com todo o âmago do conservadorismo, que perpetrou também para o Código Civil, que falava de anulação de casamento de mulher que foi deflorada antes de casar e o homem não sabia, que fala da incapacidade da mulher. A mulher passava a ser um ser relativamente capaz ao casar, né, que o pátrio poder cabia ao homem, né, até um dia desse a possibilidade no Código Penal de o homem matar a mulher e a sua defesa seria a dignidade da honra, a legítima defesa de honra. Tudo isso mostra o nosso sistema machista. Leis feitas por homens para os homens, para defender os homens. Foi colocado ele como chefe da sociedade conjugal, a mulher era relativamente incapaz, porque tinha que pedir, né, autorização para o seu marido, né, para realizar atos da sua vida civil, para trabalhar, né. Em 62, com o Estatuto da Mulher Casada, há um rompimento dessa hegemonia masculina, é o marco inicial do rompimento da hegemonia masculina, com o Estatuto da Mulher Casada, ela passa a ser capaz, né, ao casar. Depois vem um outro marco legal importantíssimo, que é a lei do divórcio, né, de 77, passa o casamento a ser dissolúvel, né, porque o casamento era indissolúvel, né, para sempre, viva para sempre, ainda que você não aguente. Então, vamos tentando desconstruir isso com avanços legislativos, né? Leis recentes mostram isso, a Lei Maria da Penha, né, o marco inicial aí de enfrentamento à violência contra a mulher, temos a lei do feminicídio, recentemente, em 2018, a lei de importunação sexual, mas eu quero dizer que tudo isso, né, lei, só leis não bastam, né, só leis não bastam. Nós precisamos reestruturar, readequar, desconstruir, né, essa educação machista, né, como bem colocado por nossa deputada estadual, Gleide Ângelo. Então, não tem como a gente falar de avanços na sociedade quando já existem avanços legislativos, né? Está aí a ONU para reconhecer o Brasil com a terceira melhor lei do mundo de enfrentamento à violência contra a mulher. Nós temos um país aqui, né, que mais prende, terceiro país que mais prende, a terceira maior população carcerária do mundo. Nós só perdemos para os Estados Unidos e China, né, em números de presos e presas, né, o sistema da população carcerária é altíssimo, então se prende muito, né, temos leis maravilhosas, inclusive considerada a terceira melhor lei do mundo, mas aí está o sistema, o ranking do quinto país que mais mata mulheres. Então, não é somente leis, não é somente mudar leis. Temos que mudar aqui, né, o nosso pensar, a nossa cabeça, a nossa postura enquanto ser, né, na sociedade. E com isso, a educação, né, uma educação de equidade, educação de respeito, educação de gênero, né, e políticas públicas efetivas. Eu acho que meu tempo acabou, mas as minhas considerações finais. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Opa, agora sim. Manuela Santana coloca aqui, eu fico imaginando como seria bom e importante se todas as pessoas tivessem acesso e se interessassem por essas falas. E parabeniza tanto a doutora Gleide Ângelo, quanto a doutora Fabiana. Mais alguma consideração, doutora Gleide? Claro, fica à vontade. Tenho. Primeiro eu faço isso todos os dias, praticamente, essas rodas. Já fiz 70, e a gente precisa chegar nas pessoas.
Mas a minha consideração final hoje é para dizer que a nossa luta não é uma luta sexista, não é uma luta de mulheres contra homens. Pelo contrário. Tanto é, e por que eu digo isso? Porque, como eu falei, lembra que eu falei daquela caixa que o homem aprende aquilo ali? Ninguém nasce machista. As pessoas aprendem a ser machistas. Então, se as pessoas aprendem, é porque alguém ensina. E quem é que ensina? Pai e mãe. Então, é algo que você aprendeu. Tem que desaprender. Então, a gente não pode só julgar, não. O que é que a gente precisa? A gente precisa que esse trabalho também seja feito com homens. A própria Lei Maria da Penha, ela fala nisso, mas fala com relação aos agressores. Depois que ele agressou, aí tem aquelas palestras. Mas a gente tem que pensar nos homens antes de agredir. E o que é que eu sempre achei interessante? Agora, uma coisa que eu sempre observei. Muitos homens não gostam de me ouvir falar. Não é porque não gostam de mim, mas é porque eles têm vergonha de ir para a roda de diálogos. Porque aquilo foi rotulado como lugar de mulher, pela sociedade. Lá vem aquela delegada dos cabelos vermelhos, falar para as mulheres, eu vou fazer o que lá? Os amigos vão tirar onda. Então, muitos homens mandam mensagens para mim, e eu fico achando assim, eu digo, que sociedade cruel, que lhe proíbe tudo, e lhe diz tudo. Então, por conta disso, e também, um homem escuta muito mais outro homem do que uma mulher, não tenho dúvida. O que eu falo para o homem, ele vai dizer, lá vem aquela mulher chata falar, entra no ouvido e sai no outro. Mas o que o amigo fala, ó, ele escuta e bem escutado. Então, o próprio Instituto Maria da Penha está fazendo um trabalho para homens. Eu gosto de divulgar, porque isso é importante. Se vocês tiverem pessoas... Porque aos 20 dias eu recebi uma mensagem atípica. Eu digo atípica porque eu nunca recebi esse tipo de mensagem. Eu tenho 300 mil seguidores, recebo bilhões de mensagens de mulheres que sofrem violência. Mas aos 20 dias eu recebi uma mensagem que me chamou a atenção. Um homem mandou uma mensagem para mim, na caixa, e disse, delegada, me ajude. Eu vou acabar perdendo minha mulher. Eu sou machista, ignorante, cavalo, grito com ela, trato mal, quero mudar e não consigo. E eu não quero perder minha mulher. Eu nunca escutei alguém me dizer isso. E eu fiquei assim lendo, eu digo, meu Deus, para a pessoa chegar a digitar isso e mandar para mim, veja a aflição dele. Ele não poderia conversar com a mulher, mas por que ele não conversa? Porque o homem não é criado na sociedade para ter inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você falar de emoção. O que a sociedade diz? Que isso é coisa de mulher. Só quem pode falar de emoção é mulher. A gente, quando se junta às amigas, o que a gente fala? A gente fala de tudo. A gente fala da vida, a gente chora, porque mulher pode fazer isso. A sociedade diz que isso é coisa de mulher. Mas aos homens isso não é permitido. Quando o homem senta na mesa de bar com outro, vocês homens, o que é permitido para vocês? Dizer que pegou 10 mulheres, que tomou 500 cachaças, que bebeu todas, que andou de carro, tudo, menos falar de emoção. Então, se isso não é permitido aos homens, não é ensinado a falar de emoção, como é que esse homem, quando casar, no primeiro conflito, vai sentar com a mulher para conversar? Ele não aprendeu, ele não sabe. Por isso que os homens, muitos não conversam, gritam, porque ele não sabe falar de emoção, porque ele aprendeu que isso é coisa de mulherzinha. Falar de sentimento não é coisa de macho. Então, a gente precisa ter um trabalho com esses homens, para eles falarem de emoção, para se libertar. Homem tem que chorar, sim. Homem tem que chegar para a mulher e dizer que está com medo, sim. Homem tem que dizer que precisa de ajuda, sim. Ele precisa fazer isso. Então, esse trabalho do Instituto Maria da Penha são rodas com homens. O homem que quiser. Entra lá no site do Maria da Penha, manda uma mensagem lá que Regina Célia explica. E quem conduz é um homem, justamente, masculinidade tóxica, é isso mesmo. Quem conduz isso é um homem. E o homem se sente muito mais confortável de falar com outros homens. Então, é dessa forma que a gente vai desconstruindo tudo isso que está preso dentro desses homens. E eu gosto de deixar bem claro, isso não é uma guerra entre sexos. Eu sou casada, eu tenho um marido, eu tenho filho homem, eu tenho 3 irmãos homens, e todos são muito felizes. E é isso que a gente quer, uma sociedade saudável e equilibrada, livre de violência. Agora, a gente não pode tolerar violência, mas a gente precisa tratar todo mundo. Tratar a vítima, óbvio, mas a gente precisa tratar também agressor. Então, gente, se vocês souberem, mulheres e homens, de pessoas que precisam dessa ajuda, entra lá no Instagram, Instituto Maria da Penha, e procura saber, parou por causa da pandemia, mas vai voltar. Eles têm essas rodas lá no Instituto,
ou nas próprias comunidades mesmo, locais, e ninguém precisa saber, não, homem, vá-se embora, ninguém precisa dizer a ninguém, e vá para lá e fale de você, abra seu coração. Não se aprenda a conceitos que te puseram. Você não precisa ser isso que te disseram. Você precisa ser feliz. E ser feliz com tua família. Porque uma família saudável, eu não tenho dúvida, é uma família livre de violência. Agradeço a vocês pela paciência, porque hoje eu falei demais, mas as minhas rodas, que eu rodo o estado todo, é para isso. É para sentar e falar isso para homens e para mulheres, porque é dessa forma que a gente vai desconstruir, pela conscientização. Não tem outra forma. Obrigada, professora Rebeca, obrigada a todos vocês. Vocês são tops. Não sei como agradecer, de verdade. Foi muito bom. Na minha opinião, eu acho que a melhor, eu não quero desmerecer, mas é porque é um assunto que eu estudo, é um assunto que eu tomei como eu não quero usar a palavra militância, mas é como se fosse o sentido da minha vida profissional, é a luta contra a violência contra a mulher, e combater violência de gênero de qualquer forma, para mim, é essencial para uma sociedade equânime. E eu fico realmente muito sensibilizada com essas falas. Todas as outras lives, elas também foram muito importantes, mas essa toca na minha essência mesmo, porque é como se eu pensasse que é a minha função social lutar contra a violência. Então, quando eu comecei o projeto, inevitavelmente teríamos que ter esse encontro. Eu vi aqui no chat e fiquei muito feliz com a interação das pessoas. Eu acho que esse é o momento que as pessoas realmente conseguem falar. A Camila Veloso coloca aqui, obrigada, Gleide e Fabiana, vocês são fantásticas. Laura Mariano também já se posicionou bastante, falou inclusive da sua tese. Rúbia coloca, Gabriela Celestino. Tivemos aqui também outras pessoas, eu vi, por exemplo, Maxuênia, que foi uma ex-aluna, Elisa, ex-aluna, Glauco, que é um ex-aluno e hoje um amigo, falando justamente dessa questão da masculinidade tóxica, e eu percebo que esse é um tema, como Gleide muito bem falou, como Fabiana muito bem falou, é um tema delicado para a nossa sociedade, principalmente para o homem, porque ele passou a vida inteira construindo uma imagem de força, e agora ele tem que se desconstruir em prol de uma sociedade melhor, em prol de uma equidade, e a sociedade não entende muitas vezes qual é a função do homem da sociedade e qual é a função da mulher. Não queremos luta, não queremos uma guerra. Queremos apenas igualdade, harmonia e equidade. Equidade de direitos, equidade de acesso, equidade, sobretudo, para que nós possamos viver uma vida o mais pacificamente possível. Ninguém quer brigar com ninguém. Feminismo, luta contra a violência, não é briga, não é uma guerra. É uma luta para garantir direitos, para salvar vidas. E eu acho que tem uma metáfora que Fabiana usou, que para mim é muito cara, muito precisa, que é a violência contra a mulher já vive em um sistema de pandemia. Nós já vivíamos em pandemia em relação aos números. Os números são alarmantes e ainda são subnotificados. Quem estuda violência sabe disso. E se você vai para, por exemplo, números de estupro, isso é muito mais subnotificado ainda. Por quê? Nós temos um processo de vergonha, de silenciamento que nós devemos lutar. Então, eu realmente agradeço muito pela fala de Fabiana, pela fala forte, pela fala de Gleide, que foi uma fala, sinceramente, extremamente inspiradora. Eu tenho várias alunas aqui do grupo de pesquisa e fico realmente desejando que essas falas de fato, entrem na cabecinha delas e que isso possa se transformar não apenas em pesquisa, mas em ação. Não adianta você pesquisar se você não transformar essa pesquisa em uma mudança orgânica da sociedade. Então, eu realmente agradeço muito. Na verdade, eu não tenho nem como agradecer ao que nós presenciamos aqui hoje. Todas as expectativas que eu tinha criado foram incrivelmente superadas. Muito obrigada, Fabiana. E muito obrigada também, doutora Gleide Ângelo. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Vamos nos despedir. Beijo. Obrigada a todas. Obrigada, professora Rebeca, Lins. Obrigada a todas e todos que assistiram. Vi que tem várias advogadas amigas que entraram no sistema para nos assistir. Obrigada, Carol. Obrigada, Júlia. Obrigada, Silvia Nogueira. Obrigada, linda amiga Gleide Ângelo. Muito obrigada pelo convite.
Obrigada. Obrigada pelo carinho, Fabiana, todo mundo, Rebeca. Estou sempre à disposição. Me chamar que eu vou. Eu estou aqui para isso. Beijo. A Universidade de Pernambuco, eu agradeço em nome da Universidade de Pernambuco e da sociedade pernambucana por ter duas mulheres tão fortes, influentes, determinadas e corajosas que pegaram essa luta na unha e vamos vencer essa questão. Muito obrigada de verdade. Obrigada. Beijo. Obrigada. Beijo.